Então, tem muita tensão, muito medo do ridículo, muito medo do erro. Assim é o nosso dia a dia dentro desse regime da ditadura do nosso eu ditador. Existe uma relação que tem o potencial de influenciar tudo na sua vida, a sua relação com você mesma. Aqui neste podcast, nós mostramos as chaves do autoconhecimento para o seu amadurecimento emocional, que é a base de todas as mudanças positivas que você deseja realizar e que também afetam as vidas das pessoas que você mais ama. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast A Relação que Muda Tudo. Aqui a gente traz dicas e conversas sobre como um processo de amadurecimento emocional pode transformar as nossas vidas. Eu sou Marcos Rocha. E eu sou a Paramita. E o tema de hoje é o nosso ditador interno. Paramita, A gente gravou um vídeo seu aí, foi publicado um vídeo sobre o ditador interno há um tempinho atrás e muita gente gostou, comentou. Então hoje a gente resolveu fazer o podcast sobre o ditador interno para aprofundar um pouco esse assunto. Então, eu quero começar dizendo que lá na infância tem um ponto onde a gente deixa de ser aquilo que a gente é mesmo, a nossa originalidade, e começa a ir atrás de ser quem a gente deveria ser. E é aí que começa essa voz desse ditador interno dentro da gente, que vai seguir a gente a vida toda, fazendo com que a gente nunca esteja satisfeito, né? Exatamente. Então, eu quero pedir para você, se você pode falar desse processo da perda da nossa originalidade e da busca por ser alguém que, na verdade, a gente não é. Sim. Eu acho que você já começou explicando muito bem. E vou começar desse ponto que você disse, em que em algum momento, então, lá atrás, aonde eu percebi que eu não estava agradando, que eu não estava preenchendo as expectativas daqueles adultos que eu amava muito e que eu considerava muito poderosos e perfeitos, né? Que era quem estava ali me protegendo. Eles são o máximo para a criança. E tudo que a criança quer é a admiração, é o amor, é a proteção daquelas pessoas. Mas em algum momento, ela não vai conseguir agradar. Ela não vai preencher aquelas expectativas. Sempre gosto de lembrar, é impossível. Eu estava atendendo um pai hoje que foi muito interessante. Ele disse: o meu filho sempre diz que eu não estou com ele. Eu tirei um fim de semana, eu fui para a praia com ele e falei: esse fim de semana é só de nós dois. O menino tem 5 anos. E ele brincava e o menino falava: você não está aqui comigo. É claro que a gente tem muita dificuldade de ter presença e a criança percebe isso. Mas o resumo, ele disse: eu desisti. Eu percebi que realmente não tem como preencher aquilo, a expectativa da criança sobre nós. Então, o que ela quer é impossível de receber. Mas ela acredita, então, que tem alguma coisa errada com ela e que ela precisa ser diferente. E é óbvio que nós também escutamos na nossa infância que aquilo estava errado, que a gente devia ser de uma determinada outra maneira. A partir desse momento, então, né, desse acúmulo de experiências, nós, então, que estávamos totalmente na nossa fonte, no nosso eu verdadeiro, expressando a nossa originalidade com espontaneidade, começamos a pensar, talvez, quem sabe, se eu me tornar uma pessoa de acordo com o que eu estou acreditando que eles esperam de mim, quem sabe assim eu consigo essa atenção. E quem sabe assim eu consigo aplacar essa dor, porque essa experiência é carregada de muita dor. A criança é muito sensível, ela sente aquela dor de não ser quem ela deveria ser aos olhos dos outros. Então, a gente começa a nos descolar dessa originalidade, dessa espontaneidade e começamos a ir nessa direção de quem nós deveríamos ser. É uma estratégia de defesa. Eu vou me defender dessa dor de não ser aceito, de me sentir inadequado, da possibilidade de ser excluído. E aí eu vou me afastando de mim, indo na direção de quem eu deveria ser. E essa parte minha, esse novo eu que está sendo criado, que é uma cópia da perfeição, que é onde entra o perfeccionismo,
e nós vamos destrinchar isso daqui, ele começa a ter, então, uma autorregulagem. Ele cria um controle constante para que eu não saia desse objetivo de tentar ser alguma coisa perfeita, porque ele está fugindo de uma dor. Então, esse é o processo. Ele está fugindo de uma dor na tentativa de recuperar aquele amor que ele achou que perdeu, né? Sim. Que às vezes estava faltando mesmo ali com aqueles pais e às vezes o que a criança entende, né? Porque, como você já tem dito muitas vezes, a exigência é, né? Sem fim. Possível de ser preenchida, né? Como esse exemplo desse pai com esse filho que você deu, né? E se o pai não tem o amor suficiente para dar, nós, como crianças, compreendemos que então tem algo errado comigo. Eu vou ter que me consertar. Eu vou ter que fazer alguma coisa a respeito. E aí se instala esse sistema, né, essa ditadura dentro da gente. Aí a gente passa a viver um regime de ditadura, com tortura, e passamos aí nossa vida submetidos a isso, escravo dessa voz. Sim. Eu acho que talvez alguém esteja se perguntando, mas a gente não deve procurar ser perfeito, não deve tentar se aperfeiçoar. Então, você pode esclarecer qual é a diferença do perfeccionismo desse ditador interno e da busca por se aperfeiçoar, busca por melhorar? Qual que é a diferença entre uma coisa e outra? Olha só a diferença. Esse eu verdadeiro, que eu me descolei e fui na direção desse outro, né, que tem que ser o ideal e que é esse ditador que mora dentro de mim, essa originalidade, ela está me chamando o tempo todo dentro de mim. Ela não morre, ela tem um poder muito grande. Então, essa evolução, essa busca pelo aprimoramento, como você está dizendo, é um chamado desse eu verdadeiro que eu escuto. De alguma forma, eu tenho saudades disso. E, de alguma forma, essa força está me chamando dentro de mim o tempo todo. E a vida lá fora é reflexo do que está acontecendo dentro. Então, esse chamado vai fazendo com que eu queira me aperfeiçoar, como você está dizendo, me melhorar. Mas a verdade é me sintonizar com quem eu realmente sou, o meu eu verdadeiro, que já é perfeito, se é essa palavra que a gente pode dizer, que não precisa se melhorar, é uma fonte dentro de mim conectada com tudo que é bom. Então, a evolução, essa busca do aprimoramento é uma conexão com esse eu verdadeiro dentro de mim, que eu vou buscando ele, às vezes me aprimorando na vida lá fora, óbvio, porque o mundo está aqui fora, para a gente poder se aproximar cada vez mais de nós mesmos. São muitos os instrumentos, são muitas as oportunidades. Então, quando eu estou nessa evolução, ela não é tensa. Ela exige esforço às vezes, mas quando a gente olha para o perfeccionismo e a busca da melhora através do perfeccionismo, ela tem tensão, ela tem competição, ela tem um peso que é diferente da natureza da vida, que é a evolução. A gente veio aqui para evoluir. Então tem um fluxo que está levando a gente para a evolução na vida, mas na verdade, também a conexão com o nosso eu verdadeiro. Então, existe essa evolução natural e existe o ego, que é esse eu ditador, fugindo de uma dor. Não é evolução, é consertar uma coisa que aconteceu. Paramita, e esse nosso ditador causa um estresse danado na nossa vida, né? Você podia contar para a gente como é que isso acontece na prática da vida, como que esse ditador acaba causando estresse, como que são os sintomas de que é esse ditador que está em campo? Com certeza. Nós sabemos bem que não é fácil viver dentro dessa ditadura e dessa tortura, desse eu ditador que está o tempo todo nos vigiando, que somos nós mesmos, né? Então, alguns sintomas desse eu ditador. Tensão. Ele causa muita tensão porque a gente está o tempo todo com medo de errar, com medo de receber uma crítica, com medo de ser rejeitado, de ser inadequado. Então, nós estamos sempre tensos e controlando o ambiente para que isso não aconteça. Estamos vigiando ali o tempo todo. A gente sabe quem gosta da gente, quem não gosta, como que a gente deve tratar cada um para conseguir aquela atenção tão desejada. Isso quer dizer que nós somos bem controladores. Então, isso quer dizer que a gente tem que jogar alguns jogos para poder receber esse alimento, que esse eu ditador, né, adora
comer, que ele se alimenta da admiração e do aplauso do outro, ele se alimenta do fracasso do outro. Então, a gente está em eterna competição por causa disso. E tem um ponto que é muito interessante, que é o seguinte: nós precisamos sair bem na foto, mas todo mundo que está conectado a nós também precisa sair bem na foto. Então, eu vou cobrar do meu marido, eu vou cobrar do meu filho, eu vou cobrar do meu irmão, que não, gente, não faça eu passar mico, não me faça passar vergonha. Então, a gente começa a ter vergonha e controlar até mesmo as atitudes das pessoas ao nosso redor. Porque se você está ligado a mim, você também tem que ser perfeito. A gente não dá liberdade para o outro, a gente está preso nessa ditadura e nós nos tornamos ditadores dos outros também. Então, nos munimos de crítica, nos munimos de julgamento com nós mesmos e com o outro. Isso está borbulhando no nosso dia a dia. Se a gente recebe uma crítica, minha nossa, é horroroso. A gente até diz, obrigada por esse feedback. Finge que você não está percebendo, mas no fundo a gente está assim. Um dia eu te pego lá na frente, aí a gente vai embora para casa e fica pensando naquilo, e a gente não dorme com aquilo. Aí a gente também começa a procurar os defeitos da pessoa, mas ela também falou isso, porque ela também é daquele jeito. A gente não relaxa, a gente tem pavor do erro, porque não vamos ser daquela maneira que acreditamos que seria o perfeito. E aí, com isso, existe essa tensão dentro de mim e ao meu redor. Nós estamos aqui nos curando de muitas coisas que vieram desse eu ditador dos nossos pais. Eles também estavam cobrando essa perfeição da gente, muitas das vezes. Como a gente cobra dos filhos, ou do namorado, ou do parceiro. Isso é constante. Eu estou me lembrando agora de uma moça que eu atendi essa semana e que ela estava num aniversário. Eles foram num restaurante, alguns amigos, alguns familiares. E a mãe dela sempre faz ela passar vergonha. Ou seja, a mãe dela não é de acordo com o que o eu ditador dela espera. Que dentro, né, do que ela sente, nossa, isso é um vexame, as coisas que a minha mãe fala, o comportamento dela. Ela disse que a mãe dela começou a conversar na mesa e se soltar, acabou o aniversário dela, ela ficou o tempo todo controlando. Então, o raio de controle não é só dentro da gente, ele vai muito longe. Estamos assim no dia a dia, olhando quem está indo melhor, olhando quem está conectado a mim, se não está fazendo eu passar alguma vergonha. Então, tem muita tensão, muito medo do ridículo, muito medo do erro. Assim é o nosso dia a dia dentro desse regime da ditadura do nosso eu ditador. Pois é, e a gente fica assim, também tão regulando os outros, né, como você diz, com esse perfeccionismo, porque atinge a nossa imagem, né? Na verdade, é como se o outro fosse um apêndice da minha imagem, né? Tá comigo, essa vergonha alheia, na verdade, não é pelo outro, né? Não. Porque atinge a minha imagem, né? Isso. E quando eu que faço isso comigo, porque também nunca tá bom o meu comportamento, nunca tá bom. Por quê? Porque o que esse eu ditador está cobrando é a perfeição. E não faz parte da natureza humana. A natureza humana tem seus defeitos. Por isso estamos aqui, como dissemos lá atrás, num plano de evolução. Então, nunca vamos atingir esses ditames tão altos desse eu ditador. Isso faz com que a gente sempre sinta que tem alguma coisa errada com a gente, que nunca a gente está bom o suficiente. E, por um outro lado, a gente sempre se acha muito especial. Então, por um lado, nossa, eu sou especial, eu tenho certeza que eu sou especial. Eu sei que todo mundo é igual, mas eu não, tá? E, ao mesmo tempo, a gente está sempre se sentindo que não está preenchendo algo. Ou seja, nunca somos iguais. Ou a gente está em cima, ou a gente está abaixo. Ou a gente está em cima, ou a gente está abaixo. E aí, qual que é o efeito colateral? Sentimento de solidão. Dá uma solidão. Porque eu não estou igual. Não tem igualdade no mundo desse ditador. E é assim que ele se alimenta. Porque como eu preciso ser perfeito para aplacar um erro lá de trás, então eu preciso ser muito. E aí, só para então fechar essa sua pergunta, com isso disparam todas essas questões na nossa cabeça. Será que eu devia ter falado aquilo? Será que eu fiz certo? Por que aquela pessoa me olhou daquele jeito? A pessoa está quieta? Eu fiz alguma coisa com você? Por que você está quieta? Qualquer movimentação um pouco diferente, fora do nosso controle, a gente já começa a tomar para o lado pessoal.
Tá acontecendo alguma coisa? Eu fiz alguma coisa com você? Percebe? A gente começa a Sim, carregar esse peso que esse ditador nos coloca, né? sim. Então, assim, é um dia a dia. Eu espero que as pessoas estejam se reconhecendo, né? Porque eu estou descrevendo como é comigo e com muita gente que eu conheço. Esse eu ditador, ele é um empecilho para a gente se conectar ou retornar a esse eu verdadeiro? Ele é um obstáculo nessa jornada para o eu verdadeiro? Ele é um grande obstáculo nessa jornada do eu verdadeiro e, ao mesmo tempo, é muito interessante, mas ele também faz parte dessa jornada humana. O que esse eu ditador ele quer é eliminar tudo que é errado aos olhos dele, tudo que pode fazer com que a gente seja excluído, inadequado e etc. Eu vou falar do quanto ele nos impede de chegar no eu verdadeiro, mas é importante entender que a gente vai lidar com ele incluindo ele, porque o que ele faz é excluir, 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 excluir. O eu verdadeiro, ele vai incluir, é um chamado para que ele possa se integrar nele. Mas, como que ele me impede de chegar nesse eu verdadeiro? Eu começo a seguir tudo, então, que esse ditador está dizendo, e esse ditador, ele está algemado na opinião do mundo lá fora. Ele está preso, o foco dele não é conquistar o aplauso do pai e da mãe. Só o que a gente fez? A gente projetou no mundo o que a gente projetou no nosso pai e na nossa mãe. Ele vai, então, no sentido oposto de onde está o eu verdadeiro, que é no centro do meu ser. E ele nos aprisiona no mundo lá fora. A gente precisa desse aplauso. A mais eu vou seguindo ele, mais eu vou me desconectando do meu eu verdadeiro. Eu tenho um amigo que ele fazia umas experiências com isso. Ele era um psicólogo, bem maldoso, eu falava com ele, inclusive, os estudos dele. Eu acho que eu já te contei isso. Ele fazia assim, ele ia nas palestras de pessoas, palestras abertas, e sentava na primeira fila. A pessoa estava ali, ela começava a falar. Então, ele fazia duas experiências diferentes. Ele ia numa determinada pessoa e ele concordava com tudo, ele participava, ele dava bastante energia para o palestrante. E ele me contou que mais o palestrante olhava para ele, mais dava energia para ele, sabe? E ele falava assim, nossa, daqui a pouco, Paramita, a pessoa estava na minha mão, porque eu estava dando energia daquilo que o eu ditador quer. Ou ele fazia o contrário, ele sentava lá e ele cochilava, ele olhava no celular, ele olhava no relógio. E aí, a pessoa, no final das contas, estava fazendo a palestra para ele. Assim, eu vou te convencer que eu estou certo, eu vou te acordar. Ele cutucava daquele sentimento, ele começava a excluir de uma forma sutil. E por que eu estou querendo te dizer isso quando você diz ele é um empecilho? A palestra da pessoa não era mais uma expressão do que ela queria falar. Ela estava tentando convencer o outro. Então, o foco do nosso ditador é para fora. E é a causa de todas as guerras que a gente vê nesse mundo. Olha as guerras. Você está dizendo que o meu país não é melhor que o seu? Você está dizendo que a minha religião não é melhor que a sua? Você está dizendo que eu não tenho razão? Você está dizendo que você não quer ficar comigo, você quer ficar com outra pessoa e que você vai embora da nossa relação? Isso pega no nosso eu ditador. Ele está atrás da guerra, ele está atrás da destruição na terra, porque eu preciso ter bastante dinheiro, eu preciso ter bastante poder, eu preciso acumular muita coisa para eu chegar na perfeição eterna. Então ele vai comendo o planeta Terra, ele vai comendo as relações, ele vai num âmbito maior nessa busca. E aí se desconecta do eu verdadeiro. Nós estamos indo no caminho oposto a ele quando a gente está seguindo esse ditador. E entramos nesse exército dele. Tá bom. E tem como a gente se livrar dessa voz, desse ditador? Não é fácil, não é fácil, né? O que eu sinto que o caminho para poder trabalhar com ele, que eu acho que é mais humano eu te explicar assim, que é dentro da minha condição, eu acho que a maneira é o que eu estava dizendo aqui. Tudo começou com uma exclusão, tudo começou com uma rejeição. Então, a maneira de poder trabalhar com ele é aos poucos compreender aquilo tudo que se passou, a entrar naquela dor da exclusão, porque nós estamos fugindo dela. Mas se a gente começar a lidar com ela, que é o trabalho que a gente faz,
né? Não só a gente, que o autoconhecimento, as terapias, as buscas, né, aí pela evolução fazem, é poder ir entrando em contato com isso que a gente está fugindo tanto, e atrás disso está o nosso eu verdadeiro. Mas a gente vai colocando energia nesse eu verdadeiro e tirando o foco das ações ligadas nesse ditador, mais nós vamos evoluindo, mais a vida vai se acalmando. Então, eu não posso dizer assim, nossa, tem jeito, A, B, C e D. Mas eu te digo, dá para caminhar muito, dá para realmente começar a seguir um outro comando, que não é só ele não é o único comandante aqui dentro, não. Então, a gente vai mudando o comando. Nossa, que alívio. Uma coisa, Marcos, que eu acho que é importante a gente deixar aqui, à medida que a gente vai observando mais como ele funciona, como a gente já disse aqui algumas vezes em outras situações, quanto mais a gente traz para a consciência, mais luz a gente traz para isso que está no escuro e que a gente só está obedecendo inconscientemente, sem nem saber que está preso nisso, mais isso vai relaxando. É possível relaxar nisso. Uma coisa que eu uso bastante, e que eu até falei no meu vídeo lá, é o humor. Porque chega uma hora que ele tem tanto medo do ridículo, mas ele é tão ridículo, a gente fica muito ridículo, a gente fica muito tenso. Se a gente puder usar um pouco de humor, um pouco da consciência, e a hora que a gente está ali, a gente se propor a fazer diferente em algumas situações, ou dar liberdade para o outro ser ridículo na nossa visão um pouco mais, deixar o outro errar um pouco mais, a gente vai afrouxando esse círculo ao nosso redor tão tenso e amarrado para que nada dê errado, para que a gente não seja pego pelas surpresas da vida. Que aí quando elas vêm, o nosso ditador quer morrer porque ele perdeu algum controle. Então, eu acho que dá para relaxar bastante nisso, sim. Diminuir essa tensão de querer ser tão a melhor bolacha do pacote. Gente, que trabalheira! Que trabalheira! Se a gente for fechar o caixa, que mau negócio! Péssimo negócio! Só que é inconsciente. Então, à medida que nós vamos trabalhando, a gente vai se soltando um pouco essas amarras. E vai ficando bem mais relaxado, né? Não precisa acertar tanto, né? Não precisa sempre acertar, não precisa dessa perfeição toda, né? Porque é sofrimento na certa. Não tem outra coisa, é sofrimento. A gente está buscando uma coisa que não existe. E isso leva muita energia de vida, muita energia vital que vai se perdendo nisso, né? E é interessante, porque tudo que a gente quer é o aplauso do outro. E tudo que vai atrair o outro até a gente é a nossa originalidade. Quanto mais a gente vai soltando, mais a gente vai ganhando o que esse tirano queria tanto. Ou seja, ele não vai estar lá para receber isso. Porque nós estamos ganhando, competindo, é um outro sabor. É um outro sabor que vem. Eu me lembro de uma pessoa que me contou uma brincadeira uma vez que eu achei ótima, que ela disse que tinha um cachorro que vivia correndo atrás do rabo. Ela passava, ele estava sempre correndo atrás do rabo. E um dia ela passou pelo mesmo lugar onde ele morava e ele estava todo feliz andando retinho. Ela falou, ué, você não corre atrás do rabo mais? Aí ele respondeu para ela, não, eu descobri que quando eu paro de correr atrás dele, ele que corre atrás de mim. E assim eu acho que é esse jogo. Tudo que a gente quer é o aplauso do outro. Mas quando a gente relaxa no nosso eu verdadeiro, na nossa originalidade, tudo que o outro vai querer é aplaudir isso, de coração, e receber disso. Sim, sim. E me diz uma coisa, o que você considera que é o maior ganho ou os maiores ganhos que a gente tem quando a gente consegue abrir mão do perfeccionismo desse ditador? Imagina que relaxamento. Eu acho que o ganho maior, se você está me perguntando, eu vou te dizer que uma vez eu ouvi uma frase que me marcou muito, que dizia sobre a alegria desse eu ditador. E essa frase dizia assim, a alegria dele é um intervalo entre dois sofrimentos. Ele está vindo de uma dor, aí ele vai tentar consertar e ele tem sucesso, ele ganha um aplauso, mas não dá para sustentar o tempo todo isso. E aí vem o próximo sofrimento. Eu acredito que o ganho maior é uma alegria que não está tão assim conectado com essa dependência com o mundo lá fora. Essa é a maior riqueza.
que é uma expressão do eu verdadeiro, que é o que a gente veio fazer aqui. Imagina que céu. E, repetindo, não é uma coisa que a gente vai conseguir esse céu lá no final. É a cada vez que a gente consegue, né, não obedecer ou falar o que a gente está realmente sentindo, sem todos esses jogos, sem atropelar o outro, aí o outro quer ficar perto da gente, e aquilo aquece o coração. É um ganho de uma vida conectada com esse eu verdadeiro, não é? Como eu estava dizendo no começo, a vida é um reflexo do que está acontecendo aqui dentro. Imagina se ele sai de cena e o eu verdadeiro, então, pode se empoderar, pode chegar. Ufa, que alívio, né? Que gostoso. Faltam palavras, né, para poder descrever É, isso, não é verdade? eu diria que sim. Eu acho que eu responderia mesmo com um sorriso. Eu acho que é só um sorriso que pode responder. E um É. silêncio. Então, nada mais a ser dito. Sim. Então, muito obrigado, Marcos Rocha. Muito obrigado a todo mundo que está nos ouvindo. E muito obrigado à vida, que nos dá tantas oportunidades para a gente ir aprendendo e abrindo mão desse ditador, para que a gente possa cada vez mais caminhar mais em direção ao nosso eu verdadeiro.